Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém? Amém. Gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Está chegando aí, Carlos? Som. Está só no retorno? Amém. Glória a Deus. Enquanto isso, abra suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. Atos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. A cura de um mendigo aleijado. Essas quintas-feiras agora estamos falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E essa aqui é mais uma mensagem referente a essa série de pregações que haverá na nossa igreja. Amém? Todos acharam? Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11, está escrito assim. Espera aí, irmão, deixa eu pegar meu óculos ali. Ô Jesus, abençoa, Pai. Fala, Deus. Faz um milagre, Senhor. Sabe que o Senhor não queria que eu usasse mais óculos? Amém. Glória a Deus. Ó, agora as letras cresceram. Agora está maravilha. Amém. Já é um milagre. Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 11, está escrito assim. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Pedro disse Pedro então: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Amém? Amém. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nesse momento nós queremos te agradecer pela tua palavra, pois nós reconhecemos que ela é totalmente inspirada por ti, ó Deus. Fala nossos corações nessa noite, Senhor. Usa a boca do teu mensageiro, Pai, e que a tua palavra vá, Senhor, e produza o desejo do teu coração na vida daqueles que aqui estão e na vida daqueles que nos assistem, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos é a continuação das atitudes de Jesus, através do Espírito Santo, na vida daqueles homens que decidiram seguir a Cristo. Aqueles homens eles decidiram seguir a Jesus. Aqueles homens decidiram dar continuidade àquilo que Jesus tinha começado. Aqueles homens decidiram seguir o Mestre. E Jesus ele deixou diversos exemplos para que nós, como cristãos, devêssemos fazer iguais. Por isso que Paulo escreve lá ao Filipenses, capítulo 2, versículo 5, seja a vossa atitude como a de Cristo, assim como que é o título da mensagem nessa noite, imitadores de Cristo. E nós, como cristãos, nós temos o dever, nós temos a obrigação, nós temos a incumbência de fazer as mesmas coisas que Cristo fez. E dentro dessa passagem, eu separei 3 características que o cristão deve ter. São 3 características que Jesus teve, que os apóstolos tiveram e que nós também devemos ter. A primeira característica que eu quero compartilhar com os irmãos é a oração. O cristão ele deve ter uma vida regrada de oração.
O cristão, ele deve ter uma rotina de oração. O cristão, ele deve orar todos os dias. Todos os dias o cristão deve ter um período de oração, porque assim fazia Jesus também. Em Atos dos Apóstolos é o momento em que os apóstolos começam a colocar em prática essa atividade. Eles começam a orar todos os dias. Eles começam a ter a mesma atitude que Jesus tinha. Eles começam a orar todos os dias. Se nós voltarmos um pouco ali em Atos capítulo 1, versículo 5, quando Jesus ele vai subir ao céu, Jesus diz para os discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, aguardem Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto, através da promessa, através do Espírito Santo. E eles obedecem ao Senhor. Eles ficam ali em Jerusalém, aguardando a promessa. Só que eles não ficam aguardando, sentados, olhando para o céu. Eles tomam uma atitude e fazem igual a Cristo. Eles começam a orar. Lá em Atos capítulo 1, versículo 14, vai dizer que todos os dias os homens e as mulheres, eles se reuniam e estavam em oração. Eles começaram a ter as mesmas atitudes. Valeu, Léo, obrigado, hein? Deus te abençoe. Eles começaram a ter as mesmas atitudes que Cristo tinha. Cristo, ele tinha uma vida de oração. Cristo, ele tinha uma rotina. Ele orava todos os dias. Independentemente da circunstância, Cristo estava sempre na presença do Pai. Se nós olharmos lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, quando Jesus ele cura a sogra de Pedro, Jesus teve um dia agitado nesse dia, teve um dia trabalhoso, teve um dia cansativo. Jesus cura a sogra de Pedro, e depois que ele curou a sogra de Pedro, foram levados até ali na porta da casa da sogra de Pedro, todos endemoniados, todos enfermos, e Jesus curou a todos. Jesus curou a todos, teve um dia cansativo. Mas no dia seguinte, Jesus ele se levanta logo pela manhã. Se levanta pela manhã, de madrugada, e vai ter um período de oração. Independente do nosso dia, irmão, se nosso dia foi cansativo ou não, se nosso dia foi corrido ou não, é necessário que nós tenhamos um período de oração. É necessário que nós venhamos ter esse hábito de buscar a Deus todos os dias. Lá em Lucas capítulo 16, Jesus também vai nos mostrar que é através da oração que nós vamos tomar as melhores atitudes das nossas vidas. É através da oração que nós vamos ter as maiores atitudes, que nós vamos tomar as atitudes corretas. Lá em Lucas capítulo 16, é o momento em que Jesus vai escolher os seus 12 discípulos, aqueles a qual ele vai chamar de apóstolos. Jesus, a palavra diz que naquele dia Jesus subiu ao monte à noite e passou ali a noite inteira orando. Então no dia seguinte Jesus Cristo chama todos os discípulos, e no meio daqueles discípulos, Jesus escolhe a todos que serão os seus apóstolos. Para que nós venhamos tomar as melhores decisões da nossa vida, é necessário que nós tenhamos um período de oração. Em Mateus capítulo 6, vai dizer que Jesus vai ensinar o povo a orar. A oração do Pai Nosso. Em Mateus capítulo 14, depois que Jesus ele multiplica, faz a primeira multiplicação dos pães, e ali faz a multiplicação para 5.000 homens, fora, sem contar as mulheres e crianças, depois que Jesus alimenta aquele povo, tanto espiritualmente como fisicamente, Jesus despede a multidão. Jesus ele quer ter um período de oração, e Jesus então ele sobe ao monte para orar, e ali ele se encontra sozinho orando com o Pai. Amém? Em João capítulo 17, Jesus também vai ter um período de oração, é uma oração de intercessão. Jesus vai orar por ele, Jesus vai orar por os discípulos, e Jesus vai orar por todos os cristãos. Em Mateus capítulo 26, ali no verso 23, no versículo 39 a 44, é onde Jesus vai subir ao Getsemane, ali no Monte das Oliveiras. Antes de Jesus ser crucificado, Jesus também tem um período de oração. E é nessa passagem que Jesus nos adverte qual é a importância da oração para nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus vai dizer: olha, vigiem e orem. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E os apóstolos, então, eles têm essa atitude de ter uma vida de oração contínua. Porque foi orando que eles foram batizados pelo Espírito Santo. Foi no período de oração que eles tiveram o batismo com o Espírito Santo. E não parou por aí. Eles não pararam por aí. Eles não foram batizados, eles não foram cheios do Espírito Santo e por isso deixaram de orar. Os discípulos começam a ter uma vida de oração ainda muito mais regrada. É a palavra que nós acabamos de ler nessa noite. É a passagem que nós acabamos de ler nessa noite. Em Atos capítulo 3, versículo 1, vai dizer que eles
ainda eles subiram ao templo, era 3 horas da tarde, e eles subiram ao templo para orar. O cristão, ele tem que ter uma vida de oração. O cristão não pode deixar de orar. O cristão tem que entender que a vida de oração tem que ser uma vida contínua. É aquilo que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem continuamente. Ore a todo momento, ore a todo instante, ore todo dia, ore no ônibus, ore no banheiro, ore na sua casa, ore no seu trabalho, ore na igreja, mas tenha uma vida de oração. Porque a oração não é só para pedir. A oração é o momento que você tem uma intimidade com o Pai. É na oração ali que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, que você entra no seu quarto secreto, que você entra na intimidade com Deus. É naquele momento que você pode abrir seu coração para Deus e falar de todas as suas mazelas, de falar de todos os seus pecados. A oração não foi feita somente para pedir. A oração, ela foi criada para que nós viéssemos gerar intimidade com o Pai. Eu tenho certeza que muitos de nós não confessam nosso pecado aqui na igreja. Quando o pastor diz, olha, vamos orar, vamos confessar o nosso pecado. Eu tenho certeza que ninguém aqui, ou quase todo mundo, não fala dos seus pecados aqui com vergonha do outro escutar. Mas no momento que você está sozinho, no momento que você está no lugar secreto, no momento que você está somente com o Pai, é o momento de você abrir o seu coração e falar para Deus de todos os seus pecados. Não tenha vergonha de esconder o seu pecado para Deus, porque Ele já sabe. Ele já sabe de todas as coisas. No Salmo 139 vai dizer que Deus sonda e conhece nossos corações. Antes mesmo que a palavra se forme na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Então, para que nós vamos esconder nosso pecado de Deus? O salmista Davi, lá no Salmo 32, versículo 3, vai dizer que enquanto ele escondia os seus pecados, enquanto ele escondia as suas transgressões, ele estava morrendo. Meus ossos definhavam, Senhor. Enquanto nós não confessamos nosso pecado para Deus, enquanto nós não falamos para Deus das nossas dificuldades, seja ela qual for, nós estamos morrendo espiritualmente. Aproveite o momento da oração, crie intimidade, gere intimidade, passe um tempo com Deus, passe um tempo com o Senhor, passe um tempo de intimidade com aquele a qual você vai viver a eternidade. Porque afinal de contas, Jesus é o noivo, nós somos a noiva. E se você não tem intimidade com o noivo, o que você vai falar com ele no dia que chegar o grande dia? Não tem intimidade, nunca conversou com ele, nunca passou um período com ele. O cristão, ele tem que ter uma rotina diária de oração. Assim como Jesus fez, assim como os discípulos fizeram, nós também temos o dever de fazer. Um momento de oração contínua, todos os dias. O segundo ponto, Deus não faz acepção de pessoas. É fantástico isso, irmãos. Deus, ele não se importa se você é rico, se você é pobre, não importa se você é negro, se você é alto, se você é baixo, se você é branco. Deus não se importa se você mora em Alphaville, se você mora na favela. Deus não se importa se você é um cara instruído, se você não tem instrução. Deus não se importa se você fala problema ou se você fala problema. Deus não se importa se você usa terno e gravata. Deus não se importa se você usa bermuda. Deus não se importa se você, no meio ali da pregação, fala uma gíria, porque afinal de contas, Deus falou conosco de várias maneiras. Deus não se importa com nada disso. Deus está pronto para nos usar a partir do momento que nós estivermos prontos para ser usados por Deus. E o único requisito que Deus pede para que nós sejamos usados por Ele, é que nós venhamos aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É aquilo que Pedro pregou logo após o dia de Pentecostes. Pedro, um cara analfabeto, fez uma pregação extraordinária, falou das promessas, falou das profecias do livro de Joel, falou dos salmos, relatou a vida de Jesus de uma forma minuciosa, e aqueles homens que estavam ali ficaram admirados com o que Pedro estava falando, e quando Pedro acabou a pregação, eles falaram, e agora, irmão, o que nós vamos fazer? Pedro não deixou passar a oportunidade, evangelho dos caras, se arrependam, aceitem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, se batizem e recebam o dom do Espírito Santo. Paulo, o poliglota, Paulo, o homem que estudou nas escolas de Gamaliel, o homem que tinha uma eloquência, uma oratória invejável, a qual Pedro até mesmo disse que para ouvir o discurso de Paulo era um pouco meio difícil. Olha que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao versículo 29. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Nós podemos ser estudados, nós podemos usar as melhores roupas, nós podemos morar até mesmo na favela, mas se nós não tivermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, se nós não obedecermos aos mandamentos do Senhor, nada podemos fazer, porque tudo que nós fazemos não vem de nós, vem de Deus. Tudo que nós vamos fazer não parte de nós, parte de Deus. O homem só realiza milagre através de Deus. Essa é a única exigência, é a única exigência que o Senhor pede. Que tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, lá em João, capítulo 14, versículo 12, olha que Jesus vai dizer: digo a verdade. Jesus não está mentindo, amém? Jesus nunca mentiu, ele é o Cordeiro Santo, imaculado, amém? Então, digo a verdade: aquele que crê em mim fará as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. A qualificação para poder realizar algum milagre é crer em Jesus. É crer em Jesus. Não existe outra coisa que o homem possa fazer para que ele possa realizar um milagre, para que ele possa ser um canal, um instrumento de bênção na mão do Senhor. Para ser um vaso de honra na mão do Senhor, é necessário que você creia no Senhor. Caso contrário, você é um vaso vazio. Para que você realize alguma coisa, para que nós venhamos realizar alguma coisa, é necessário primeiramente que nós venhamos crer no Senhor. E essas eram as qualificações de Pedro e João. Eles criam no Senhor, eles criam no Senhor, eles acreditavam no Senhor, eles obedeciam o Senhor. Eles obedeciam o Senhor, eles amavam o Senhor, eles andavam com o Senhor. E tudo aquilo que o Senhor pediu para que eles fizessem, eles fizeram. E Pedro e João descobriram qual que é o esquema de poder realizar milagres. Amar o próximo. Amar o próximo como Jesus nos amou. Amar o próximo realiza milagres, irmãos. Quando nós amamos o próximo da mesma forma que Jesus nos amou, realizamos milagre na vida das pessoas. Quando nós amamos o próximo da mesma forma que Jesus amou, sem preconceito, sem julgamento, tratando as pessoas bem e dando para aquelas pessoas o melhor, nós realizamos grandes milagres na vida daquelas pessoas. E foi isso que Pedro e João fez. Quando ele chegou ali na porta da Formosa e encontraram aquele mendigo, aquele aleijado, que ali estava há mais de 40 anos. Um homem que passava desapercebido pelas pessoas. Um homem a qual as pessoas passavam e jogavam uma moeda, porque ele pedia esmola. Mas quando Pedro e João sobem à igreja Formosa, e aquele mendigo vê que eles vão entrar na igreja, ele começa a fitar Pedro e João, esperando receber deles algum milagre. Pedro e João não vai dar para ele ouro, não vai dar para ele nem prata. Pedro e João vai dar para eles aquilo que ele tem de melhor, que é melhor do que o ouro, melhor do que a prata. Ele vai dar para aquele homem Jesus. Jesus é melhor do que qualquer coisa que nós possamos dar para alguém. Pedro e João dão algo para aquele homem que ele nunca teve: atenção. Aquele homem nunca teve atenção, passava desapercebido. E Pedro e João, quando chegam ali na porta Formosa, a palavra diz que olharam para ele, e Pedro falou para aquele homem: olhe para nós. E aquele homem olhou para eles com atenção. E é isso que nós fazemos quando nós fazemos o trabalho do Semeando, que hoje está completando 3 anos, para a honra e glória do Senhor. Nós damos para aquelas pessoas dignidade. Isso é um grande milagre. Nós damos para aquelas pessoas dignidade, irmãos. Dignidade, damos moral para aquelas pessoas. A primeira coisa que nós fazemos quando nós vamos entregar o jantar ou o café da manhã é perguntar para aquele homem, para aquela mulher, qual é o nome deles. Porque muitas pessoas chegam lá, entregam e vão embora. Não escuta a história daquele homem, não sabe qual que é a dificuldade daquela pessoa, não dá atenção para a pessoa. E Pedro e João deram atenção para esse homem. A pessoa quer falar, a pessoa quer conversar. É dignidade quando você pergunta para a pessoa: qual é o seu nome? Meu nome é João. Senhor João, o senhor aceita tomar um café da manhã? Sim. O
Seu João, o senhor quer tomar café com leite ou café puro? A maioria das vezes a resposta é qualquer coisa, porque eles já estão acostumados a receber qualquer coisa. Prata ou ouro, tanto faz. Nós falamos para eles, não, seu João, hoje o senhor tem o direito da escolha. Hoje Deus está dando para o senhor o direito da escolha. O senhor pode escolher o que o senhor quer da sua vida. A partir de hoje o senhor pode mudar a sua vida dependendo daquilo que o senhor vai escolher. Dignidade, irmãos. Dignidade. E Pedro e João então olha para aquele homem e fala, olha, não temos ouro nem prata. Não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Pedro segurou na mão daquele homem e colocou ele de pé. E é isso que nós, como cristãos, temos que fazer, irmãos. Ajudar aqueles que estão caídos. Ajudar aqueles que têm dificuldade de andar na igreja. Ajudar aqueles que estão lá fora. Nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para amar. Jesus amou as prostitutas, Jesus amou os ladrões, Jesus amou os publicanos, Jesus amou o traidor, Jesus amou o negador, Jesus amou aquele que duvidou, Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo. Nós, como cristãos, nós temos o dever de pegar na mão do irmão que caiu, colocar de pé e trazer para dentro da igreja. Nós, como cristãos, nós temos o dever de incluir essa pessoa dentro do corpo de Cristo. Nós não temos o dever, nós não temos condição nenhuma de colocar essa pessoa para fora. Porque, afinal de contas, nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para amar. Nós fomos chamados para amar e amar o próximo, irmão, da mesma forma que Jesus amou. A maior atitude que podemos ter como a de Cristo é amar as pessoas e ajudá-las a permanecerem dentro da igreja, no corpo de Cristo. Essa é a maior atitude que eu e você podemos ter como cristão. É ter a mesma atitude que Cristo e ajudar que essas pessoas permaneçam dentro do corpo de Cristo. Eu não vejo na história, já li o Evangelho algumas vezes, já li a história, nunca vi Jesus colocando ninguém para fora. Dentro dos 12, a qual ele sabia que teria um monte de pessoas que erraria com ele, ele nunca expulsou ninguém, nunca desdenhou de ninguém, nunca colocou ninguém de lado. Pelo contrário, aqueles que tinham dificuldade, Jesus colocava mais perto ainda. Pode perceber, Pedro, Tiago e João. A gente fala de João, fala que João é o apóstolo do amor, mas se você for ler na história, ele é o filho de Boanerges, ele e Tiago, queria até incendiar a cidade. Senhor, vamos incendiar a cidade aí. Jesus, não faz isso não, é assim, é com amor, João. Pedro era um homem difícil, e mesmo assim, Jesus sempre levava esses homens com ele, Pedro, Tiago e João. Em vez de nós excluirmos as pessoas, nós como cristãos, nós temos que fazer a inclusão social dessas pessoas dentro do corpo de Cristo. E quando Pedro e João têm essa atitude de colocar esse homem de pé e levar para dentro da igreja, aquelas pessoas que ali estavam ficaram admirados com o que aconteceu, porque aquele homem estava ali jogado, 40 anos, abandonado. Ninguém via aquele homem, ninguém se importava com ele. Porque a importância não é de você dar esmola, a importância é para dar para a pessoa o que você tem de melhor. É ajudar a pessoa a sair daquela situação. Isso é a verdadeira importância. Isso é a verdadeira importância, fazer que a vida da pessoa mude. E aquelas pessoas que estavam dentro do templo Formosa ficaram admirados. E Pedro começou a explicar então que aquele milagre que aconteceu foi em nome de Jesus, o Cristo, a qual aqueles eles mataram e Deus ressuscitou no último dia. Então existiam alguns homens ali dentro da igreja, os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, e eles prenderam Pedro e João por causa dessa atitude, por estarem ajudando o próximo. E Pedro e João então é levado ao sinédrio, ao julgamento, e Pedro começa a fazer novamente um novo discurso em defesa do Evangelho. E nessa defesa do Evangelho, 5.000 almas são alcançadas. E no final da pregação, no final do discurso de Pedro e João, aqueles homens reconhecem que Jesus estava com Pedro e João. Que Jesus estava com Pedro e João. Em Atos capítulo 4, versículo 13, a palavra vai dizer: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Cristo.
Esse é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós, como cristãos, se nós dermos liberdade para o Espírito agir na nossa vida, nós podemos fazer coisas imagináveis. Coisas que só o Senhor pode fazer. Isso não quer dizer que você não deva procurar instrução. Isso não quer dizer que você não deva procurar uma escola para estudar. Isso não quer dizer que você não deva procurar se qualificar. Você deve sim se qualificar, porque Jesus também fez isso. Se nós pegarmos lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, vamos ver que Jesus, depois que ele voltou do deserto, ele entra no templo e ele abre o livro e lê como de costume. Ou seja, Jesus tinha o costume de ler. Em Lucas capítulo 2, versículo 40, vai dizer que o menino crescia em entendimento e sabedoria, o Espírito Santo estava com ele, o Espírito de Deus estava com ele. Jesus era um menino que era instruído. Salomão vai escrever lá em Provérbios capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5, que se nós buscarmos a sabedoria como busco o ouro e a prata, nós acharemos o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 24, versículo 5, vai dizer que o homem que tem sabedoria é um homem poderoso, é um homem forte. Tiago capítulo 1, versículo 5, vai dizer que aquele que não tem sabedoria, peça para Deus que dá a todos liberalmente, não lance em rosto. Não é porque você é uma pessoa que não tem instrução que você não vai ser usado por Deus. Não se sinta menosprezado, não se sinta desqualificado por isso. Mas se você tiver a oportunidade, de obter o conhecimento, vá atrás do conhecimento. Infelizmente a adicção roubou isso da minha vida. Eu gostaria muito de ter feito uma faculdade de administração, hoje eu penso em TI, mas não tenho a condição ainda. Mas quando eu tiver, eu vou fazer. Conhecimento é tudo. As pessoas podem roubar tudo de você, menos o conhecimento. Adquira o conhecimento, irmãos. Nós, como cristãos, como os imitadores de Cristo, nós temos que ter essa atitude. Buscar o conhecimento e nunca, irmãos, fazer acepção de pessoas. Independente qual seja a classe social da pessoa, ela é seu irmão em Cristo Jesus. Ela pertence ao corpo de Cristo. Ela faz parte do corpo de Cristo. Se você despreza essa pessoa, você está desprezando o corpo de Cristo. Amém? A terceira e última característica que nós temos que ter, hoje foi falado muito no WhatsApp da nossa igreja, o pastor falou isso hoje, é gratidão. Nós temos que ter gratidão a Deus por tudo, irmãos. Às vezes nós não paramos para pensar. Você deitou, dormiu, acordou porque o Senhor estava contigo. Amém? Você levantou e você deu aquela espreguiçada, encheu o ar de pulmão, mas você não percebeu que você respirou o ar que Deus criou. Isso já era suficiente para nós podermos agradecer. Você talvez não agradeceu porque você dormiu na sua cama quentinha. Teve um cobertor, você pôde jantar no dia anterior, você pôde tomar um café na manhã. Tem pessoas que não têm nada disso. Quando a gente sai para fazer esse trabalho social na rua, quando nós começamos a fazer esse trabalho, eu comecei a dar valor a Deus, a tudo que eu tenho. Comecei a ver o quanto eu sou rico, o quanto eu sou agraciado, o quanto Deus é bom comigo. Eu sou grato a Deus por tudo isso. Agradeça a Deus pela casa que você tem. Alberto, a minha casa é uma casa pequenininha, ainda é alugada. Dá graças a Deus que você tem uma casa, irmão. Porque tem muita gente que mora na rua, dorme no relento, dorme no chão, não tem uma coberta. Conhecemos pessoas ali na Lapa que morreram de leptospirose, porque dorme na rua, o rato passa por cima, mija, contrai a doença e acaba morrendo de leptospirose. Eu vi um testemunho de um irmão outra vez, que o irmão falou que o vizinho dele estava reclamando, porque na casa dele tinha uma goteira, nesse tempo de chuva, estava chovendo alguns dias atrás aí, né? E o irmão olhou para ele e falou: irmão, dá graças a Deus que você tem uma casa com goteira. Porque tem muita gente que nem goteira, nem casa tem. Agradeça a Deus por tudo. Eu sou grato a Deus por tudo, por da onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou. Gratidão, irmão. Gratidão significa um sentimento de reconhecimento. Gratidão é uma espécie de dívida. É querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. Essa é a gratidão.
As pessoas às vezes me perguntam para mim: Alberto, por que você vai sempre aos cultos, está sempre na igreja? Eu tento vir em todos, não consigo vir em todos, mas eu venho por gratidão, porque eu sei de onde Deus me tirou. Deus me tirou de um lamaçal de pecado, era para me estar morto, era para me ser um cara defeituoso, era para me poder estar abandonado, largado, mas Deus me resgatou, me tirou de lá, me colocou no montouro, me colocou sobre a rocha, me deu vida com abundância. Eu sou grato a Deus por isso. Eu não venho para a igreja para agradar o pastor, não venho para a igreja atrás de cargo, eu venho a Deus para poder agradecer a Deus todos os dias porque Ele fez na minha vida. Se eu tivesse um caminhão de dinheiro e despejasse aqui na porta da igreja, não seria suficiente para agradecer a Deus, porque a única forma que eu conheço de agradecer a Deus é retribuindo a Ele, fazendo o trabalho que fizeram comigo. Pregar o Evangelho e levar a esperança àqueles que estão desesperançosos. Gratidão é um sentimento nobre. Não é qualquer coisinha não, meu irmão. Sentimento nobre. Gratidão é um sentimento nobre. A palavra gratidão tem origem no termo latim gratus, que significa agradecido ou grato, que deriva também da palavra gratia, que significa graça. Agradeça a Deus por tudo, irmão. Agradeça a Deus por todas as coisas que Ele fez por você. Agradeça a Deus porque Ele tirou do saco de lama e colocou sobre uma rocha. Agradeça a Deus porque Ele te deu vida e vida com abundância. Agradeça a Deus porque Ele nos deu algo tão precioso e nos tornou templo e morada do Seu Espírito Santo, meu irmão. A santidade de Deus habita dentro de nós. Isso era coisa para nós podermos ser agradecidos a Deus todos os dias. Seja agradecido como aquele mendigo, meu irmão. Seja agradecido como aquele mendigo. Aquele mendigo, ele era pentecostal. Ele era pentecostal, irmão. Lendo a palavra, eu percebi que ele é dos nossos. Atos capítulo 3, versículo 8. Depois que Pedro pega ele pela mão, o tornozelo e os pés ficam firmes. Versículo 8 diz: e de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. O cara agradeceu a Deus pelo milagre. Você tem agradecido a Deus todos os dias pelo milagre que Ele tem feito na sua vida? Passou ali, mas eu vou voltar. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradeça a Deus por tudo, irmão. Não tenha, meu irmão, vergonha de agradecer a Deus. Seja grato a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Agradeça a Deus, meu irmão, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos ricamente abençoados. Todas as bênçãos celestiais que existem. A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, que todas elas em Cristo Jesus têm o sim. Todas as bênçãos, toda bênção que você imaginar que está direcionada para a sua vida, em Cristo Jesus já tem o sim. Se você estiver no caminho, se você estiver seguindo os mandamentos, se você estiver cumprindo a vontade do Senhor, todas elas já estão preparadas para nós. Existe o sim. Agradeça a Deus, meu irmão, pela graça que Ele nos deu, porque a graça foi nos dada de graça, e isso não vem de nós, é de Deus. O dom da vida, o dom da salvação foi nos dado de graça, e a graça só tem graça porque é de graça, porque se não fosse de graça não teria graça nenhuma. Nós somos salvos através da graça, meu irmão. Agradeça a Deus por essa graça. Eu amo esse versículo de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. E graças a Deus pelo seu dom indescritível. Eu acho fantástico esse versículo. Eu não sei você, mas outro dia me perguntaram sobre o amor de Deus. Como que é o amor de Deus? E é difícil você explicar o amor de Deus. E eu falei para a pessoa: você já chupou laranja? Já chupou laranja? Aí o cara falou: já chupei. Qual que é o gosto que tem a laranja? Ah, tem gosto de laranja. E como você sabe que gosto da laranja é gosto da laranja? Porque eu experimentei. Eu falei: então assim é o amor de Deus. Só dá para você saber quando você experimentar. Não tem como eu te explicar. Não tem como eu dizer para você qual que é o gosto da laranja se você nunca experimentou a laranja. E o cara falou assim: é verdade, Alberto. É um dom indescritível o amor de Deus. O amor de Deus que nos cura, o amor de Deus que nos salva, o amor de Deus que nos renova, o amor de Deus que nos restaura, o amor de Deus que nos dá vida e vida com abundância, irmãos.
Seja grato a Deus por tudo, meu irmão. Seja como aquele mendigo que levantou, pulou e começou a dar graças a Deus pelo grande milagre na vida dele. Depois de 40 anos abandonado, esquecido pela sociedade, Deus olhou para ele através da vida de Pedro e João. Que nós possamos ser os olhos de Deus aqui na terra, ajudando as pessoas que necessitam. Que nós possamos ajudar as pessoas que estão caídas, colocando elas de pé, trazendo para dentro da igreja, amando elas como elas devem ser amadas. O amor ágape, o amor incondicional, o amor que não tem julgamento, o amor que não tem preconceito, o amor que ama a todos incondicionalmente. Amém? Então, oração. Ore continuamente. A oração te leva a ter intimidade com o Senhor, meu irmão. Disponha um tempo da sua vida, do seu dia, para ter intimidade com aquele a qual você vai passar a eternidade. Tenha um relacionamento com o Senhor, porque afinal de contas, no final da vida é com Ele que nós vamos ficar. Passe mais tempo com o Senhor. Eu entro no meu trabalho 10 horas da manhã. Eu poderia acordar às 9, sair 9h15, que daria tempo ainda para chegar no meu serviço. Eu acordo 5 da manhã, porque eu sei que 5 horas da manhã, meu celular não vai tocar, a minha esposa não vai me chamar, o WhatsApp não vai funcionar. É o momento que eu tenho ali de oração com Deus. Eu tenho aproximadamente ali umas 3 horas e meia, para poder ler a Bíblia, para poder orar, para poder conversar. Estou sozinho com Deus, não posso falar para Deus sobre todas as minhas dificuldades. É meu período de oração, é meu período que eu me entrego para o Senhor, é meu período devocional para Deus. Eu tenho, graças a Deus, Deus me deu esse privilégio de encontrar esse momento na minha vida, aonde eu posso disponibilizar para Deus um tempo da minha vida, porque, afinal de contas, a minha vida é dele. Amém? Não faça acepção de pessoas, afinal de contas, Deus amou o mundo. Não faça acepção de pessoas, meus irmãos. Não comece a julgar as pessoas pela cor, pela pele, pela condição social, ou pelos próprios erros da pessoa. A pessoa tem pecado? Tem pecado. Lógico que a pessoa tem pecado, mas não se esqueça que você também é pecador. Talvez o pecado da pessoa é só diferente do seu, mas você também peca. E quando nós julgamos o outro, nós estamos pecando mais ainda. Amém? Terceiro e último, gratidão. Seja grato a Deus por tudo, porque Deus deu o seu melhor para que você pudesse ter tudo. Agradeça a Deus, meu irmão. Do momento que você acordar, ao momento que você for dormir, agradeça a Deus, porque Ele deu Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Amém? Vamos levantar, irmãos? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus pelo seu amor, agradecer a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia.